grande destaque internacional desses dias, a eleição geral na Alemanha, a vitória da hegemonia garantida ao seu Partido Social Democrata, que, junto com os cristãos democratas e o Partido Verde, deve formar a coalizão que vai governar a Alemanha nos próximos anos. Essa eleição é particularmente interessante no contexto internacional, porque reativa as possibilidades da social-democracia na Europa, assim como aconteceu já algumas semanas atrás nas eleições de vários países nórdicos, onde a social-democracia recuperou-se eleitoralmente e consagra duas coisas importantes: a volta à defesa forte do estado de bem-estar social e a luta pelo meio ambiente. Isso tem a ver diretamente com os interesses contraditórios com o Brasil, uma vez que o presidente brasileiro recebeu, há poucas semanas, representantes do Partido Nazista Alemão e sempre esteve ao lado daqueles que são contra a social-democracia na Europa, especialmente na Alemanha. As implicações para o Brasil são bastante grandes, uma vez que a nova coalizão de governo alemão deve fortalecer a luta a favor do meio ambiente contra a devastação da Amazônia, do Pantanal e assim por diante. Os precatórios continuam a sua jornada diabólica em busca de uma solução. Hoje estão previstas reuniões do ministro da Economia com a cúpula do Congresso para tentar uma solução que não seja arranhar o teto dos gastos. Uma polêmica vigorosa onde, inclusive, representantes da instituição financeira independente do Senado Federal apostam suas fichas na manutenção do teto dos gastos ou na sua derrubada, o que levaria, segundo eles, a um caos fiscal e econômico. A quarta-feira deve ser promulgado um marco geral das ferrovias, onde estarão estabelecidas as regras para as licitações e autorizações de novas ferrovias no Brasil. A oposição, todavia, critica o ministro Tarcísio de Freitas, que concedeu, antes do marco das ferrovias, 14 concessões de novos trechos a empresas que estão sem as garantias explícitas de capital e funcionamento. Uma polêmica a mais antes da promulgação daquilo que é o marco das ferrovias, que tenta recuperar o Brasil na situação que está regredindo a 1911 no número de quilômetros instalados ferroviários. O Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil, continua em busca de uma solução sem mexer no teto dos gastos. Qualquer alternativa que não seja a exploração de recursos que viriam do aumento de imposto de renda ainda é desconhecida e espera-se a solução nas próximas semanas, uma vez que há muitas pressões sociais para o restabelecimento da Bolsa Família, agora com novos tetos e novas obrigações. A reforma eleitoral, o Congresso vai promulgar hoje a medida já tomada através de uma emenda constitucional, contemplando que os números de votos em dobro para negros e mulheres. Isso deve trazer um incentivo muito grande, especialmente aos partidos com perfis mais ideologicamente à esquerda, para a regimentação de mulheres e negros para suas fileiras. A remuneração é estabelecida nos termos do dobro de votos
para cada um desses dois segmentos para a consideração do denominador do fundo eleitoral e do fundo partidário. Os ganhos financeiros dos partidos que aderirem a essa política são evidentes. Isso deve favorecer a mudança. A reforma administrativa segue o seu curso sob a acusação da oposição de que o projeto já emendado várias vezes e sofrendo inúmeras modificações por parte da Câmara Federal, traz complicações para o funcionalismo público de modo geral. Os servidores acusam a captura política e econômica do serviço público à medida que o projeto, tal como se encontra agora, abre flanco para a participação de organizações sociais e empresas privadas no setor público através da terceirização de serviços. Isso é particularmente grave em relação à saúde e educação, os grandes fontes empregatícias do governo da União no Brasil. De outro lado, também se acusa ao projeto de quebrar, em várias situações, a estabilidade, garantida apenas para as carreiras do Estado, ainda não especificamente definidas. Tudo leva a crer que o projeto seja abandonado ainda esse ano para a posterior decisão a partir do ano que vem. As empresas brasileiras acabam de assinar nova carta de pressão por considerações na política ambiental brasileira, em função dos interesses que as empresas têm em manter boas relações com os países que importam mercadorias do Brasil e que fazem pressão para que o Brasil não integre outros grupos internacionais que beneficiariam o repasse de recursos ao meio ambiente, especificamente brasileiro. Mais uma manifestação do empresariado contra a política ambiental. Chama a atenção nos últimos dias o boato de que Bolsonaro não concorreria às eleições no próximo ano na tentativa de sua reeleição. Os pronunciamentos do presidente são interpretados, os últimos pronunciamentos do presidente são interpretados como uma estratégia escapatória, procurando um mandato de senador ou de deputado federal para manter a sua imunidade no próximo pleito, sem que ele se julgue capaz de concorrer à reeleição. Uma verdade difícil de se verificar na medida que o governo apressa proposições de participação na opinião pública através de milionários contratos de publicidade e de propaganda por meio da internet, gerada especialmente para as escolas, para a educação, de modo geral, no Brasil. Enquanto finalmente isso acontece, a CPI da Covid continua, agora o depoimento com a advogada, que é a defensora dos médicos acusados de traição por parte da Prevent Senior, no caso da internação e da qualificação de morte das vítimas de Covid. O presidente da comissão, Aziz Simão, avalia que os resultados até aqui obtidos configuram uma poderosa pressão sobre a Procuradoria-Geral da União para que se instaure inquéritos apurando responsabilidade e mesmo remessa ao Tribunal Penal Internacional de acusações de crime contra a humanidade devido à prevaricação de autoridades diante da tragédia que consumiu quase 600 mil vítimas até o momento. É isso aí.